Bom, meu nome é Daniele, eu sou a coordenadora da pós, né, daqui da UF, do PPGE UF, e a vice-coordenação é o Emanuel, professor Emanuel Boff. A gente fez uma apresentação presencial na terça-feira, né, mas eu entendo que para muitos, às vezes, o presencial pode ser um problema, né, trabalho, ou também está na faculdade ainda, terminando, enfim, então a gente abriu essa possibilidade de ser remota. No passado a gente também fez isso. A ideia aqui é a gente apresentar um pouco o programa, alguns professores vão vir, acho que a Carmen Feijó também estava em trânsito. O Emanuel chegou, Emanuel. Acabei de começar, Emanuel. Ele está aí, ó, aparecendo. A ideia é apresentar um pouco o programa, falar um pouquinho do processo da rodada, explicar um pouquinho a situação em termos de vagas, enfim, e talvez ouvir um pouco dúvidas de vocês, né? Eu vou apresentar exatamente o que eu apresentei na terça-feira. Oi, Lu, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bom? Eu vou apresentar, a Lucilene é professora também, de macro, daqui do PPGE. A gente tem encontro para o pessoal, ela trabalha na área de gênero, e a gente vai ter um encontro amanhã para quem trabalha mais na área de gênero e raça. A gente tem uma conversa para quem tiver interesse nessa área. Até solicitei que me mandasse e-mail para a gente enviar o Meet, né, para vocês. Quem tiver interesse, né? Eu vou falar um pouquinho, então. A apresentação é muito parecida com o que a gente fez na terça-feira. Aqui talvez vou ser um pouco mais rápida, né, porque é remoto. E focar um pouco nas dúvidas de vocês, tá? Eu vou, então, Emanuel, você olha o chat para mim, tá? Porque eu não vou estar olhando. E como eu sou a administradora, às vezes eu vou ter que permitir acesso, tá? Mas a princípio acho que todo mundo entrou direto, só 3 que entraram com acesso. Eu vou compartilhar aqui a apresentação que a gente tem. E aí, assim, também podem interromper se alguém tiver alguma dúvida, né? Sinta-se à vontade de ou falar no chat ou interromper mesmo, tá? Deixa eu só compartilhar. Entrou? Sim, Dani. Sim. Vê se está passando, Emanuel, porque às vezes não passa, né? Peraí, deixa eu só botar aqui. Está passando? Tá. Tá, né? Bom, então, a nossa pós está dentro da UF, né? A Universidade Federal Fluminense, ela é situada em Niterói, no campus do Gragoatá. Niterói fica do lado do Rio de Janeiro. Eu não sei se tem alguém de fora, né? Aqui. Então, só situando um pouco. Próximo, assim, eventualmente uma pessoa pode morar no Rio e trabalhar aqui, ou estudar aqui. É muito, muito próximo ao Rio de Janeiro. E vários municípios próximos também, né? São Gonçalo, enfim. A UF é uma universidade relativamente antiga, né? Ela, na verdade, atende principalmente o norte fluminense do estado do Rio de Janeiro, e tem alguns campos, aqui é Niterói, né? Onde vocês estão vendo a setinha, tem alguns campos em outras regiões do Rio de Janeiro, sobretudo no norte fluminense, tá? E tem até um campus em Oriximiná, no Pará, tá? Enfim, é uma universidade grande. Não sei se alguém... Dani, tem bastante gente comentando que são de outros lugares, Brasília, Teresina... Olha... bom... Dani, só falar para ele, esqueceu de colocar Petrópolis, tem Alagoas também, ó. Tem Petrópolis também. Sim, a região serrana é próxima, relativamente próxima, né? Então tem também... assim, tem bastante contato com a área serrana também do estado do Rio. Então, a gente está no Rio de Janeiro. Para as pessoas que vêm de fora, né, é até muito importante situar Niterói. A gente está muito próximo ao Rio, né? Só tem a ponte em Niterói, e assim, isso é muito bom,
porque são várias oportunidades, não só de trabalho, mas também até de estudo, né? O Rio de Janeiro, ele tem vários centros importantes, né? Alguns tops, né? Tem a PUC, tem a FGV, tem a UFRJ, tem a UERJ, tem a Universidade Federal Rural, que o aluno, assim, na verdade, quem está no Rio vivencia um pouco esse ambiente acadêmico. Por mais que se você esteja numa universidade, você também consegue aproveitar o fato de estar num centro no Rio de Janeiro, né? Tem seminários, tem o IPEA, né? O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, tem sede no Rio, tem BNDES, enfim. Isso é bom, né? Para quem de fora, às vezes, faz muita diferença conhecer um pouco esse ambiente, tá? Só situando um pouco, Niterói é muito próximo ao Rio de Janeiro. A gente tem vários docentes que moram no Rio e trabalham em Niterói, e vários discentes que moram no Rio e estudam em Niterói. E em municípios próximos, tá? Falando um pouquinho da UF, a UF é uma universidade relativamente grande, tá? Atualmente tem um pouco mais de chega já, acho que a 3.500 docentes, contando o ano de 2023, a gente teve alguns concursos, tem um quadro razoável de servidores e alunos de graduação, bastante cursos de graduação, cursos diurnos e noturnos, tá? E tem também várias pós-graduações estrito sensu e lato sensu, tá? Em termos de número de vagas, é uma das 3 maiores universidades federais, tá? Do Brasil. Além disso, a UF, então, para quem vem de fora, é importante também destacar que a UF é uma universidade, né? Então, por ser uma universidade, ela conta com vários equipamentos importantes para a vida do estudante, né? A gente destaca isso, sobretudo para o aluno que vem de fora, né, do Rio de Janeiro, de fora de Niterói. O aluno pode aproveitar esses equipamentos, né? A gente tem uma biblioteca central, que é do lado do prédio da economia. A gente tem equipamentos culturais, tem o teatro, tem o cinema, tem a orquestra sinfônica, enfim, tem o centro de artes, até listei aqui, acho que é mais fácil de ver, né? A UF, onde a gente estuda, está localizada aqui. Eu não estou enxergando bem, mas é porque está pequenininho, mas está por aqui. E a gente tem próximo, né, várias coisas, vários equipamentos, tem a reitoria, enfim, que são coisas importantes, às vezes, para o estudante, né? Sobretudo aquele estudante de fora. A nossa faculdade, a gente está localizado no campus do Graguatá. Para quem não conhece Niterói, o campus do Graguatá, ele fica próximo à Estação das Barcas, dá para ir a pé. Fica num meio termo, próximo ao centro e próximo também à região do Ingá e Caraí, tá? Fica no Graguatá. A gente tem esse prédio, é um prédio, um bloco, né, que é integralmente nosso. Esse é um prédio de 2014, antigamente a gente funcionava no casarão da Rua Tiradentes, e a gente migrou para o campus, onde tem várias outras faculdades, em 2014. Né? Esse prédio, ele tem salas de aula, né? Todas as salas têm projeção, computador, a gente tem um auditório, tem salas de pesquisa, salas de reuniões, enfim, é um prédio que é só nosso. Atualmente a gente conta com 58 professores, que até está desatualizado, que entraram mais 3 professores. No departamento de economia, são 58 professores de diferentes áreas. Não todos os professores participam da pós-graduação, mas contribuem de alguma forma também, eventualmente, com a pós-graduação, né? Seja, às vezes, oferecendo seminário, às vezes, co-orientando, participando de banca, enfim, participando de pesquisas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos grupos, tá? Então, apesar de nem todos estarem na pós, muitos participam de várias atividades na pós. Falar do nosso programa, o nosso programa é um programa consolidado, tá? A gente tem mestrado e doutorado já há bastante tempo, tá? Os nossos alunos de mestrado, alguns continuam no doutorado, defendem a tese e seguem para o doutorado na própria instituição.
A gente, então, falando um pouquinho da estrutura, né, da nossa faculdade e da nossa pós-graduação, a gente está próximo ao refeitório, né, ao bandejão da faculdade. Isso é importante, porque a gente está no Rio de Janeiro e o custo de vida em termos de alimentação é alto, né? Aqui em Niterói também, como na cidade do Rio. Então, o bandejão ele é importante não só para os alunos da graduação, mas também para os alunos da pós-graduação. Tá? Então, a gente está muito próximo ao bandejão, o prédio. A gente tem uma biblioteca própria, que é a BEC, a Biblioteca de Economia, que tem vários livros e material na área de economia, mas a gente está próximo também da Biblioteca Central. Tá? No nosso prédio, a gente tem um laboratório de informática da graduação, sobretudo no ambiente Linux, e um laboratório da pós também no nosso prédio. E fora isso, a gente tem uma sala de estudo, até que já está reformada. A gente mudou um pouquinho o perfil dessa sala hoje. Hoje eu recebi as fotos. E que fica uma do lado da outra, né? Tanto o laboratório quanto a sala de estudos. O que é o nosso programa? O nosso programa tem vários professores, aí eu botei a carinha de alguns, tem uns novos chegando que nem estão com a carinha ainda aí, né? São os professores Marcos Lira, Leonardo Leite, que também devem estar entrando na pós. É um programa consolidado, já é o segundo quadriênio. Bom, para quem não sabe, né, todo programa de pós-graduação, estrito sensu, ele é avaliado pela CAPES, e os programas de excelência, eles recebem nota 6 e 7. Né? A gente recebe nota 6 desde o quadriênio de 2013 e 2016. No último quadriênio de 2017 e 2020, a gente realmente consolidou essa nota, solidificou. Nosso programa ele foi super bem avaliado em vários quesitos, tá? Se destacou em quesitos de nucleação, de publicação, de formação. Enfim, a gente solidificou uma trajetória, né, que a gente já estava mantendo desde o quadriênio anterior, solidificou mais, captando também alunos, professores dentro do programa da pós-graduação. Tá? Então, a gente... por que a nota 6 é importante? Né? Isso assim, para vocês que estão chegando, talvez não visualizem a importância do que é uma avaliação CAPES nota 6, uma classificação do nosso programa como um programa de excelência. A nota 6, a nota mais alta é 7, a nota 6 ela é importante porque, né, por conta de recursos, né, recursos que chegam para a gente para incentivar os alunos a ir em congressos, a traduzir artigos, a participar de seminários, etc. A convidar professores a dar seminários dentro da nossa pós. Então, isso ajuda você ter mais financiamento, ajuda também na questão de bolsas, né? Acho que você ter uma nota 6 é melhor do que eu ter uma nota 4, então isso ajuda também a captação de bolsas, a captação de projetos, então é muito importante essa consolidação da nossa nota, tá? Então, a gente vê como muito importante ter esse padrão de excelência. E é claro que isso tem reflexos no que é o próprio programa, né? Desde a sua construção em termos de conteúdo, disciplina, de formação do aluno. Então, a gente trabalha bastante essas questões dentro do programa da pós-graduação. Falar um pouquinho do nosso... Então, a pós ele é formada por três componentes de pessoas, três grupos de pessoas, né? O docente, o discente e o corpo técnico, né? A parte da secretaria, da coordenação. Falar um pouquinho do corpo docente, cada um tem seu papel e a sua importância dentro do programa. O corpo docente, atualmente ele é formado por 35 professores credenciados. Desses 35, a gente tem 20 permanentes, professores que podem orientar, fazer pesquisa e dar aula. São professores que estão continuamente dentro do programa de pós-graduação.
Então, são os professores que estão ativos lá, que vocês vão ter contato diariamente, seja em disciplina, seja em projetos de pesquisa, seja até em orientação. A gente conta com 8 professores colaboradores atualmente. Daqui a pouco eu vou botar a lista, tá, dos professores. E professores que contribuem com a pós. São professores, às vezes, externos ao programa, né? No quadriênio 2021-24, a gente tem 2 professores já atuando dentro do programa. Tem o Carlos Henrique Corsei, em métodos quantitativos, que até ele divide um curso comigo, de microeconometria, e também orienta junto, faz pesquisa. Tem o Edmar, que também é Edmar Luiza Fagundes de Almeida, que é um professor mais ligado à economia da energia. E tem outros professores também que contribuem para o PPGE, que eu não listei aqui. Por exemplo, tem uma pós-doc, que é a Fernanda, da área de macro, que também contribui, dando aula, fazendo pesquisa. Enfim, tem outros professores também dentro da pós, mesmo externos, contribuindo. Tá? O nosso corpo docente, ele é multidisciplinar e é formado de forma multidisciplinar. Tá? A gente tem um corpo docente formado em diferentes instituições, muitos professores que vêm de instituições fizeram doutorado aqui no Brasil, professores que fizeram doutorado fora do Brasil, e todos com uma bagagem assim, um corpo docente bem plural, tá? Diversas linhas do pensamento, tá? Aqui eu listei, né, o corpo, acho que depois eu vou mandar essa apresentação para vocês, tá? Um pouco para vocês terem ideia da quantidade de professores que a gente tem na casa e em diferentes áreas. O que é em verdinho aqui, as colunas, são as áreas da nossa pós-graduação. A partir dessas áreas que as disciplinas são construídas, as disciplinas principalmente optativas, e as linhas de pesquisa. Né? Então, você, aluno, decide que quer fazer alguma coisa em economia política, você vai fazer as disciplinas oferecidas possivelmente por esses professores e seguir com algum orientador dessa área. Tá? Então, em cada área também existem sub-áreas de pesquisa. Tá? Eu vou estar falando um pouco delas ao longo, mas quando eu entrar nos grupos de pesquisa, vai ficar mais claro isso, eu acho. Porque vocês vão ver que existem ramificações em cada uma das áreas. Tá? Então, o nosso corpo docente, ele é formado por todos os professores que estão em preto. Os professores que estão em vermelhinho são os professores que estão licenciados, estão cedidos, tá? Tem professores, por exemplo, o André é um professor externo, tá? Ele é do BNDES e foi cedido para o Ministério da Marina, né, de Meio Ambiente. Então, esse semestre, esse quadriênio, ele não está dando aula. A Carolina é uma professora da casa, daqui da faculdade, mas ela está cedida também para o governo federal. A Luana é uma professora externa e também está cedida para o Ministério de Gestão. A Júlia é uma professora da casa e também nesse quadriênio ela está cedida. Nada impede que vocês tenham algum contato com um deles, tá? Até, por exemplo, na reunião que a gente vai ter de gênero amanhã, da linha de pesquisa de gênero, a Luana vai conseguir participar. Nada impede também que, por exemplo, a Júlia participe de uma banca, ou eventualmente dê uma palestra, ou cooriente alguém. É mais difícil, mas potencialmente, como vocês ficam 24 meses, né, o mestrado é de 24 meses, pode ser que vocês tenham também essa possibilidade de interagir com algum desses professores. Mas é bom deixar já claro, né, que eles não estão aqui agora, tá? Eles fazem pesquisa, mas não vão estar dando disciplina no próximo ano da mesma forma que dava anteriormente. A gente tem 2 professores chegando, um na área de economia brasileira, que é o Leonardo Leite, e o Marcos Lira. O Marcos Lira trabalha mais com regulação e o Léo trabalha mais na área de economia brasileira recente, algumas coisas sobre isso, tá?
A minha sugestão é que vocês depois entrem no nosso site ou entra, sei lá, se você acha que é economia política, dá uma olhada nos professores, no perfil do Lattes deles, acho que ajuda bastante isso, tá? A coordenação sou eu, Emanuel. Na secretaria a gente tem a Clarice e o Rafael, que são os contatos diretos, né, sobre tudo, né, documento, dúvidas, e a gente funciona bastante por e-mail, tá? O corpo discente, atualmente a gente tem 9 pesquisadores pós-doc. O que é o pesquisador pós-doc? É um aluno que se formou, se doutorou, não necessariamente na UF, ou é até um professor de fora da UF, que vem passar um tempo aqui na nossa pós. Seja para fazer pesquisa, seja para dar aula, seja até para orientar. Ele ajuda na nossa pós-graduação. Ele é muito importante porque os alunos de pós-doc, eles participam muito ativamente do programa em vários momentos, tá? E assim, tem uma interação muito interessante com o professor, tutor, supervisor e até com os alunos, tá? A gente tem um aluno de doutorado sanduíche de São Paulo, que participa de um projeto de Maricá, um projeto ligado à economia social. A gente tem também 2 alunos externos, uma aluna que veio de Moçambique, que é a nossa aluna estrangeira, está fazendo mestrado. Nesse ano de mestrado agora, a gente aprovou também uma aluna no edital não residente, também. Não sei se ela está aí. Eu chamei. E tem também uma outra aluna de doutorado também que veio participar desse projeto de Maricá, tá? Da Alemanha. No total de alunos, aproximadamente, a gente tem 160 alunos nesse ano, mais ou menos, tá? Tem uns que já estão saindo, outros que voltaram, enfim, tem mais ou menos isso. Vai diminuir bastante um pouco ano que vem, porque a gente os alunos, a gente tem um DINTER, que é um programa interinstitucional de doutorado, e esse programa, os alunos já estão se formando, tá? Então, talvez ele diminua um pouco o número de alunos no ano que vem. Então, falar super rapidinho da pesquisa, porque acho que o slide é bom, porque ele tem o link de todos os grupos e os professores, seja na pós, seja na graduação. E aí talvez seja legal vocês darem uma consultada depois, né, investigar. Se vocês quiserem conversar com algum desses professores, sugiro que me mande e-mail, a gente pode tentar marcar uma conversa remota, né? Então, acho que não vejo problema em marcar, só ser relativamente rápido, né? Porque a primeira rodada começa dia 29. Então, tem o grupo de pesquisa, o FIND, basicamente de macroeconomia heterodoxa. Nesse grupo, os professores da casa, até está faltando aí o André Nassif, tem a Carmen, tem o Adriana, a Carmen ia entrar, tá? Mas ela estava voltando da UF, ela deve estar chegando ainda. E a ideia desse grupo é estudar vários aspectos em questões relativas a desenvolvimento. Atualmente eles estão com uma pegada muito importante em economia verde, com a Fernanda Feil e com a questão de financiarização. Aí tem todos os links aí, depois vocês podem consultar um pouco. Outro grupo de macro importante, que até agendou um encontro com vocês, assim, para quem tiver interesse, né, eu pedi para me mandar e-mail, agendou uma conversa com vocês na segunda-feira, 2 horas. É o grupo de macro ortodoxa, e aí tem também vários professores na casa e alguns professores externos. É um grupo muito importante em termos de publicação, também de pesquisa. Também acho que vale a pena vocês entrarem no site. Tem o grupo de economia política ligado ao marxismo, tá? O NIEP.
que é um grupo importante na graduação. E aí, assim, tem várias referências na área marxista, é um grupo muito importante nessa área dentro do Brasil, é um grupo de referência. Aqui na pós, vários professores estão na pós, tem o Paulo, tem o André, tem o Eduardo, a Bianca não está na pós, mas o Marcelo está, o Hugo, o Leonardo Leite, que eu comentei que vai entrar, o João Leonardo. Tem um grupo de ontologia crítica, tem uma interface muito grande também com a economia da cultura. É ele que faz uns ciclos de cinema, uma coisa super interessante de interface entre alguns filmes e a área de ontologia crítica. Também eles têm um site e tem algumas coisas também divulgadas no canal do YouTube. O Paulo, ele aqui gerencia, né, esse grupo e, claro, ele tem outros professores associados de outras áreas, tá? De outras áreas que não economia. Tem um núcleo de estudos em economia e sociedade brasileira, que é basicamente, esse grupo é formado pelo Vitor, da pós, né, e pelo Fernando Matos e pelo Javier. O Vitor, Leonardo e o Fernando Matos são referência bibliográfica no exame da ANPEC, né, aquele livrinho, ele está na lista, né, da bibliografia da ANPEC. Também aqui eu botei todas as referências, se vocês quiserem dar uma olhada. Tem um núcleo de pesquisa em gênero e economia, a Lucilene que estava aqui, mas a Lucilene eu acho que ela ia dar aula, tá? Mas, de qualquer forma, eu marquei um meet para quem tiver interesse nessa área, amanhã, 9 horas da manhã, né? Então, para quem tiver interesse, me manda um e-mail e aí eu boto lá no meet de economia de gênero. Basicamente, para quem não sabe, Ildete é a professora mais conhecida na área, mas ela não está na nossa pós-graduação, ela já é aposentada, mas ela toca esse grupo bastante tempo com a Lucilene. Também botei aqui o site do grupo para quem tiver interesse. Só um minuto, acho que alguém está pedindo para entrar. Ah, entrou. Vocês estão vendo ainda, né? A apresentação. Tá tudo ok, Dani. É que eu tirei, que eu ouvi o barulhinho. Outro grupo importante é o SED. O SED é um grupo de estudos sobre desigualdade e desenvolvimento. Desculpa estar jogando assim os grupos de pesquisa, é que eu acho que é mais importante para vocês depois darem uma olhada no site, olharem o perfil dos professores do que a gente está falando aqui exaustivamente de cada um dos grupos. Aí, por isso que eu acho que é importante ter, né, os links, que aí eu mandando esse PowerPoint, vocês olham direitinho o que interessa, né, de cada um dos grupos. O SED é um grupo também bastante antigo, tem uma interface grande com a UFRJ. A Célia é uma professora que foi daqui da UF, né, um tempo atrás, e depois ela foi para a UFRJ. E aí a gente manteve esse contato, né? Um grupo que tem bastante interação com o pessoal da UFRJ, tanto em termos de alunos quanto de professores, né? Eu participo desse grupo, tem o Fábio, toda a área de economia social basicamente está aí dentro, tá? Tem o Núcleo de Inovação, Meio Ambiente e Sustentabilidade, o NIMAS, que tem como principais professores o Roldan Muradian. O Roldan apresentou o PPGE lá na reunião presencial, tá? A Carolina, ela está fora e a Claude, ela está na graduação, tá? Mas tem participação muito ativa também com algumas coisas na pós, seminários, às vezes orienta aluno, enfim, é um grupo que, enfim, dada a importância do tema, tem crescido bastante em termos de aluno, de participação. Também tem aqui um pouco o link para vocês consultarem. Tem o Núcleo de Pesquisa em Indústria, Energia, Território e Inovação, também é um grupo bastante antigo. Aqui no PPGE-UF tem um grupo forte em inovação e tecnologia. A Ana trabalha bastante tempo com inovação em política industrial. O Jorge tem uma pegada forte também em economia industrial.
em inovação, trabalhou com a Pintec, trabalha também muito com a questão de desenvolvimento local, com o território Rio de Janeiro, então também é referência nessa área. O Marcos está muito ligado a questões do complexo industrial de saúde, então com tecnologias de saúde, com a área de inovação em saúde, então também tem muito a ver com essa questão de economia industrial. O Gené, a maioria desses grupos apresentou na reunião presencial, mas, novamente, se alguém tiver algum interesse específico, queira marcar alguma reunião com algum professor, é só entrar em contato com a gente, tá? O Luciano, a Niagra e a Carolina também participam do grupo de energia e regulação. Tem o GENER, né, que trabalha muito questões desde pobreza energética, desde questões relativas à sustentabilidade, na área de energia. Enfim, tem bastante coisa dentro dessa área. Também sugiro entrar um pouquinho no site. Então, isso tudo são todos os nossos grupos, para vocês verem que a gente tem, assim, uma pluralidade enorme de temas, de possibilidades. Enfim, assim, tem muita opção de pesquisa, opção de disciplinas. Acho que a UF, ela te dá esse leque de opções, que é muito importante para um aluno que está começando, assim, se iniciando no mestrado, né? Mesmo que talvez você tenha uma linha de pesquisa, talvez é importante também ter um conhecimento de outras áreas, né? Então, acho que a UF permite esse conhecimento. Tem essa particularidade, né? Dentro da UF, a gente pode fazer, por exemplo, uma dissertação super interessante em economia de energia, mas, ao mesmo tempo, você ter disciplinas em história econômica e economia política. Não é qualquer centro que tem essa possibilidade, né? A gente acha que isso realmente é uma vantagem para o aluno da UF, né? A gente tem um seminário super interessante em avaliação econômica e, ao mesmo tempo, a gente também tem seminários super interessantes na área de inovação, tecnologia, né? Isso é importante, tá? Da pluralidade do nosso corpo docente e do conjunto do corpo de pesquisas que a gente desenvolve, tá? Até aqui tudo bem? Não sei, Emanuel, me ajuda aí, eu não estou vendo o chat, tá? Tudo tranquilo, Dani. O pessoal só comentou aqui de onde tinha ouvindo, mas aí depois ninguém falou mais nada, não. Tá. Bom, para além da pesquisa, a gente tem atividades que atualmente a gente chama atividades talvez de extensão, né? A gente tem seminários, que extensão pesquisa também, mas não são atividades de produção de relatórios, são atividades que envolvem mais interação entre os alunos, entre os professores. Toda quinta-feira, nessa quinta-feira a gente tem seminários de pesquisa, que são de diversos temas. A gente, antes da pandemia, desenvolvia todos os seminários de forma presencial. Depois da pandemia, a gente começou a aprender bastante, né? Essa nova tecnologia remota, então a gente começou a fazer vários seminários também remotos ou híbridos, né? Então, no nosso canal, até depois, se vocês quiserem, podem entrar. No nosso canal tem vários seminários, desde a época da pandemia e até recentemente, hoje mesmo, a gente teve um seminário remoto com o professor Ricardo Suma sobre inflação, né? Então, Coloquei o link para eles aqui no chat, Dani. Ah, legal. Tem aqui. Depois eu vou mandar o PowerPoint, mas está ótimo. Obrigada, Emanuel. Além disso, a gente tem uma publicação, que é a Revista Econômica, né, que é um periódico plural, que tem um dossiê e tem um fluxo contínuo de artigos. É uma publicação semestral. A gente tem a revista do NIEP, Marx e o Marxismo também, que é uma revista de referência na área. Tem o Ensaio Energético, que é um espaço de difusão de conhecimento na área de mercado de energia. E aí também tem vários links aí, se vocês quiserem. Tem outras coisas também
que acabou que está dentro, por exemplo, do FIND, quando eu botei lá, agora eu estou lembrando do FIND, tem o boletim do FIND, tem as pílulas do FIND, enfim, dentro lá dos grupos de pesquisa, também tem algumas coisas interessantes para além da pesquisa, tá? Que acho que é importante vocês saberem. Aí aqui a gente botou o link, depois se vocês quiserem acessar a gente nas mídias. E falar um pouquinho do que interessa. Bom, tentei dar um panorama super geral, até para não tomar muito tempo de vocês, mas acho que é importante vocês conhecerem. Assim, não adianta nada entrar no mestrado num lugar em que talvez aquilo que eu vou cursar disciplina não me interessa, ou não tenha o que eu realmente quero fazer. Então, é muito importante vocês, nesse momento, vocês têm um tempinho ainda, entrar, conversar com alunos, né? Eu posso disponibilizar depois aqui para vocês o e-mail dos representantes discentes. Na reunião presencial, eles estavam presentes, né? Então eles trocaram uma conversa, a gente saiu, eles conversaram um pouco com os discentes. Então, assim, eu deixo para vocês depois o e-mail, se vocês quiserem, mas é importante essa conversa, seja com quem já conhece o nosso mestrado, quem conhece a nossa pós-graduação, a UF, acho que vale a pena vocês conversarem bastante antes de tomarem a decisão, né? O nosso mestrado, a estrutura curricular dele, a gente tem 4 disciplinas obrigatórias, matemática, micro, macro e HPE. O que significa essas 4 disciplinas obrigatórias? Elas devem ser feitas no primeiro semestre. Então, vocês estão entrando em 2024, elas devem ser realizadas no primeiro semestre de 2024, todas elas. Economia matemática, normalmente ela começa logo depois do carnaval, não é um curso de verão, é um curso que começa logo depois do carnaval. O carnaval esse ano acho que é fevereiro, meados de fevereiro. E ela começa mais intensa, tá? Ela começa com 8 horas por semana, tá? 4 horas e 4 horas de aula. E, ao mesmo tempo, vou falar um pouquinho mais na frente, também tem econometria, que não é obrigatória, é optativa. A disciplina de econometria, ela começa também depois do carnaval, junto com matemática. Normalmente, a gente tem 4 horas de matemática, 4 horas de econometria, em 2 dias, tá? Depois, quando começam todas as disciplinas, quando entra micro e macro, a gente reduz a carga horária de matemática e de econometria. Então, elas acabam antes do final do período, tá? Um pouco para ajudar, para não coincidir prova, é um pouco essa estratégia que a gente usa. Então, só para, assim, quem estiver pensando em vir, só ter consciência que a gente deve começar logo depois do carnaval, né, em termos de aulas. Micro e macro são obrigatórias também, assim como a HPE. Micro é uma micro, normalmente é o Fábio, acho que no próximo ano também é o Fábio que vai dar, Fábio Waltenberg. Economia matemática é a Renata. Macro, tem 2 macros, tá? Aqui é importante explicar um pouquinho melhor. A macro, vocês precisam fazer apenas uma macro, não precisa fazer as 2. Vocês escolhem se vocês querem seguir uma macro mais ortodoxa ou uma macro mais heterodoxa. A macro ortodoxa ela é dada pelo professor Helder Ferreira de Mendonça e a macro heterodoxa é dada pela professora Carmen Feijó, tá? Vocês escolhem uma ou outra no momento da inscrição. E História do Pensamento Econômico, ela também é feita no primeiro semestre, a não ser que vocês escolham fazer econometria no primeiro semestre. Econometria não é obrigatória, a gente oferece econometria para aquele aluno que eventualmente vai fazer uma dissertação mais empírica, então a gente prioriza dar logo essa disciplina no primeiro semestre, dando opção para o aluno de deixar para fazer História do Pensamento Econômico no primeiro semestre do ano seguinte, ou seja, se eu sou aluno e decido fazer econometria, eu vou fazer economia, matemática e econometria começando logo depois do carnaval,
E quando começarem todas as disciplinas, eu vou terminar matemática e econometria antes e vou continuar fazendo micro e macro. Mas eu tenho a opção de não fazer HPE. Posso fazer HPE só no primeiro semestre de 2025. É obrigatório fazer HPE? É. No nosso currículo, na nossa estrutura curricular, é obrigatório, tá? Só que aí você pode adiar para fazer no primeiro semestre do ano posterior do ingresso. Tá, isso aqui acabou. As optativas. A gente, no mestrado, obriga o aluno a fazer 4 disciplinas de 60 horas, e aí são optativas na área, né? Ou fora da área, por exemplo, econometria instrumental, mas ela conta como optativa. Tá? Então, eu poderia fazer econometria, economia... Dani, Oi? tem pergunta aqui, acho que você termina de falar e eu passo a pergunta para você. Tá ótimo. Optativa são 4, né? E elas são feitas a partir do segundo semestre. Uma pode ser externa ao programa, desde que não tenha similar no programa, né? Um exemplo que eu sempre dou é insumo-produto. A gente não tem nenhum professor que dê matéria de insumo-produto aqui, mas eu sei que tem na UFRJ. Então, esse aluno pode eventualmente fazer essa disciplina na UFRJ e trazer depois o crédito para dentro da UF. Além disso, tem os seminários de dissertação, que são 3 disciplinas de 45 horas, e eles começam a partir do segundo semestre, para ajudar na elaboração da dissertação. Tá? Quer passar a pergunta, Emanuel? Olha, a pergunta da Ana Clara, ela perguntou se a ementa de micro é heterodoxa ou ortodoxa. Boa pergunta. A gente segue, é ortodoxa, tá? A gente segue o Mascoléu. O Fábio é a micro tradicional, a gente acha relevante ter essa micro. E olha que a gente é um centro que tem várias vertentes, tá? Mas a gente acredita que o aluno que se forma no mestrado de economia, ele tem que saber a micro tradicional, que é a base de tudo. É claro que no final, dependendo de quem dá a micro, né, o Fábio tem ele dá uma Mascoléu, e no final eu acho que ele tem 2 aulas, acho que tanto o Fábio quanto o Luciano, eles dão 2 aulas de alguma coisa mais heterodoxa, tá? Mas a gente segue realmente a micro tradicional. Mais alguma pergunta, Emanuel? Só isso por enquanto. Tá. Então, vocês podem consultar, aqui é do doutorado, tá? Mas aqui não tem ninguém do doutorado. Por que eu botei do doutorado? Lembra que eu falei, é muito comum um aluno nosso do mestrado, às vezes, optar por seguir para o doutorado da UF. Por quê? Porque a gente compensa. O aluno do doutorado, ele compensa 8 disciplinas. Então, ele compensa todas as obrigatórias e 4 optativas. Então, na verdade, no doutorado, ele só é obrigado a fazer mais 4 optativas e os seminários de tese. Isso é legal porque ele fica mais tempo na tese, né? Ele consegue dedicar mais tempo à qualificação, à tese. Então, é interessante para o aluno interno, às vezes, ingressar no doutorado direto da UF. Então, aqui vocês têm acesso ao nosso inventário, tá num drive, onde você tem todas as disciplinas, tá? No nosso site, eu vou entrar depois, Emanuel, bota aí o link do nosso site, porque eu não, depois eu entro para vocês olharem. No nosso site, tem normalmente o quadro de horário. A gente aprova esse quadro em janeiro, então, assim, é o quadro do ano inteiro, com todas as disciplinas. Então, é uma forma de ajudar vocês a se programarem também, né? No primeiro semestre, são as obrigatórias, não dá para fazer mais nada além das obrigatórias. Então, a não ser se vocês escolher econometria, né? Então, vocês têm as aulas de matemática e econometria, usualmente logo depois do carnaval. Na UF, esse ano, a gente começou o semestre em abril, no início de abril, não é isso? Início de abril, a gente começa sempre junto com a graduação. Então, só para vocês terem ideia, matemática e econometria começaram lá em fevereiro. Fevereiro, março, sabe? Quando chegou em maio, a gente já estava com as provas finais de econometria e matemática.
E aí, abril, começou micro, macro e HPE. Então, assim, é bom porque desconcentra, né, as disciplinas e as provas. Acho que ajuda bastante vocês no estudo, desconcentrar as disciplinas, tá? Normalmente, a gente tenta colocar as disciplinas em 3 dias na semana, normalmente, não sempre acontece, tá? Porque depende da carga horária do professor, que também dá aula na graduação. Mas sempre tem um dia livre. Normalmente a gente sempre coloca esse dia na sexta, ou no meio da semana, varia, tá? Esse semestre acho que caiu na sexta-feira, tá? Que a gente acredita que um dia livre é importante para estudo, eventualmente para alguém que, né, fora do Rio. Dani, só para dizer que o site está fora do ar, mas eu posso colocar o link lá para as pessoas, tá? Sim, tá. A gente está com problema. Desde o início da semana, os sistemas da UF não estão 100%, não estão operando bem. Bom, aqui é um exemplo, mas até o que eu queria era mostrar o quadro, Manuel, até está aqui, ó. Eu tinha esquecido que eu tinha colocado. Esse é o quadro do primeiro semestre desse ano, ó. Aqui em cima são as obrigatórias, tá? De todos os anos, tá? Então, vocês vão ver que tem seminário. Seminário é obrigatório, mas não para vocês no primeiro semestre. Seminário é obrigatório para quem está no primeiro, segundo, quem está no terceiro, na verdade, no terceiro, né? Quem entrou em 2022. Estaria aqui no terceiro semestre do curso, tá? Então, para vocês, é isso aqui, ó. Essa, onde eu estou passando aqui a setinha, HPE, micro, macro. Não só para... Tem uma pergunta da Damaris. Aí, não sei se você quiser acabar de falar, depois eu falo. Pode falar, pode falar. Não, justamente porque ela está vendo o quadro de horários, ela perguntou que se escolhemos fazer de início apenas macro e micro. Não, é obrigatório, tá? Ela perguntou, deixando a HPE para 2025. Ela perguntou se seriam 2 vezes. Só se você fizer econometria. Tá, ok. Se você fizer econometria, você pode adiar a HPE. Mas você não pode escolher o que você vai fazer no primeiro semestre. Só econometria e HPE que pode ser um ponto de escolha. O resto é obrigatório. Você tem que fazer matemática, micro, macro, econometria ou HPE. Não sei se está claro. Ela falou, tá, ok. Tá. Damaris, de nada. O nome dela é diferente, né? Damaris. Mas pronunciei certo. Aqui são algumas optativas desse primeiro semestre. Desculpa, tem outra pergunta aqui em relação às obrigatórias. Pode colocar? Ou você prefere falar primeiro dos Não, pode colocar, porque eu vou passar para o optativo. O Thales está perguntando se é possível fazer econometria no primeiro semestre do segundo ano. Sim, pode. Ele é optativo, você pode fazer quando quiser. Tá? Só que qual é a diferença? Se você fizer no primeiro desse ano, de 2024, desculpa, se você fizer no primeiro de 2024, você sabe que, assim, eu acho pesado fazer HPE, macro, micro, econometria e matemática. É pesado, tá? Tem gente que faz. Tem um aluno que fez nesse ano, né? Que foi a Lisa. Mas é pesado. Ah, não, a Lisa trancou a econometria. Mas, assim, dependendo, é pesado. Mas aí você pode escolher de fazer econometria só em 2025, não tem problema algum, tá? Ela é optativa. O que não pode é não fazer HPE, se você não fizer econometria. O Thales está ok. O Henrique colocou várias perguntas, mas realmente aqui eu acho melhor deixar para o final, que são perguntas em geral. Tá, aí eu tiro o compartilhamento. De optativas, aqui é só para vocês terem uma ideia de algumas disciplinas optativas, até por área que a gente bota. Aqui as 3 primeiras são de macro ortodoxa, de macro tem macro heterodoxa, que é o Adriano, economia política. Então, só para vocês terem ideia de disciplinas optativas, tá? Então, uma dica para vocês, né? Eu queria ver o que é oferecido disciplina no segundo semestre. Aqui é só o primeiro. Dá uma olhada no site, tem os 2 quadros. Tá fora do ar, mas eu posso mandar para vocês depois, junto com esse PowerPoint, esse quadro, tá?
porque dá uma ideia do que é oferecido de disciplina. De repente, eu quero fazer uma coisa em economia industrial. Tem a Ana, que oferece teoria da inovação, tá? Então, acho que vale a pena vocês darem uma olhada nas disciplinas, no leque de disciplinas que estão sendo oferecidas normalmente. Falar um pouquinho dos discentes em termos de internacionalização do mestrado. Não é muito comum, normalmente é quando a gente tem um convênio, né, com alguma universidade. A gente tinha um convênio com a Universidade Autônoma de Madrid, e aí desse convênio que a gente conseguiu que 2 alunos do nosso mestrado fossem passar um tempo lá, passaram 6 meses, tá? Do doutorado é mais comum, seja como doutorado sanduíche, né? A gente teve um aluno que foi fazer doutorado fora, que é o Tiago, mas já tem tempo, ele até já se formou, ele foi para a Espanha. Mas o que é mais comum é doutorado sanduíche, né? Você passar um tempo. Você faz doutorado na UF e passa um tempo fora. Atualmente a gente tem a Linit, que está no King's College of London. Tem até um professor que está indo para lá, em dezembro também, que é o André Nassif. E teve outros exemplos de alunos que foram também passar um tempo em outro lugar, tá? A gente também tem internacionalização. Fala. Você quer interromper aqui, porque o Lucas fez outra pergunta com relação às matérias. Eu não sei se de repente é melhor colocar agora, antes de você iniciar esse tópico. Não, eu passo depois pelo chat, não tem problema. A pergunta dele tem a ver com algumas aulas obrigatórias têm apenas um horário, outras têm 2 horários, né? De 2 dias na semana, né? Isso é rápido de responder. Eu acho que eu vou botar rapidinho. Eu estou pensando em botar o negócio. Porque perguntou se são 2 turmas, na verdade é a mesma turma com 2 horários, né? Isso. Deixa eu só ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Acho que eu consigo, para ver o chat. Consegui. Fica muito pequeno para vocês assim? Assim? Fica pequenininho. Mas dá para ver, eu consigo, não sei se perde do pessoal. Porque aí eu vejo o chat. Dá para ler. Porque aí dá para ver o chat. Daqui a pouco eu olho a do Henrique, tá? Que é mais coisa, tá, Henrique? A coisa das disciplinas, bom, o Emanuel já explicou um pouquinho, porque tem disciplina que quebra o horário. Toda disciplina de 60 horas, ela dura 4 horas na semana. A de micro, então, falar para vocês, a de micro, quase sempre o Fábio quebra o horário, né? Eu quebrava também de econometria, mas depois de um tempo eu achei que não valia a pena deixar vocês um dia inteiro sem aula, né? Porque se você quebra horário, é mais difícil de compatibilizar, de todo mundo ficar 4 dias tendo aula ou 3 dias tendo aula, tá? Então, por isso que eu passei a não quebrar horário e deixar um dia mais livre para vocês. Internacionalização em pesquisa, a gente tem vários professores publicando, não só professores, mas também discentes, em revistas internacionais, tá? Aqui eu listei algumas, mas isso, assim, acho que vale a pena vocês olharem o currículo de alguns professores que vocês têm interesse, dar uma olhada onde eles estão publicando. A gente tem parcerias e convênios com algumas instituições, até, acho que foi hoje, né, o seminário de Nápoles foi hoje. Vai ser hoje e amanhã. Peraí, tem alguém entrando, é a Carmen. Tem parcerias com outras instituições estrangeiras via projetos, por exemplo, o Jane Family Institute. A gente tem uma parceria ligada ao projeto do Fábio Waltenberg, de Economia Social. Tem parcerias também em macro em outras universidades, às vezes um professor vai e traz algum contato, algum seminário. Fora isso, a gente tem dentro da nossa pós uma fonte de recursos só para internacionalização, que é via o edital Print Caps. Isso é uma facilidade, às vezes, do programa de excelência, tá? Que são cotas de bolsas para
doutorado sanduíche e custeio, né, passagem diária, às vezes, para professores que vão para seminários fora do país, tá? Novamente, isso é importante para a internacionalização. Falar um pouquinho dos destinos dos nossos alunos. São vários, tá? Os alunos vão seja para órgãos públicos, sejam para órgãos públicos federais, estaduais ou municipais. Alguns alunos vão para órgãos internacionais, alguns alunos vão para fazer doutorado, a maioria, na verdade, faz doutorado no Brasil, um ou outro faz doutorado no exterior. A gente tem muitos egressos de nossos programas, sobretudo doutores, que viram professores universitários, e também tem muitos alunos que vão para instituições privadas, tá? Aí vamos, assim, talvez o que vocês sempre perguntam, o que mais interessa são as vagas, né? Como que funciona. As vagas, elas são regulamentadas pelo nosso edital. A gente tem um edital do mestrado, então funciona. A ANPEC é o exame ANPEC que nos fornece lá a lista de candidatos, né? As nossas vagas, elas são regulamentadas pelo edital de mestrado, né? De alunos residentes, né? A gente, na verdade, tem 2 editais de entrada, que é o edital de mestrado não residente, que até teve uma aluna que entrou, que é a Kelly, e o edital de mestrado via ANPEC. No edital de mestrado via ANPEC, a gente tem 28 vagas, sendo 3 vagas por ação afirmativa e 25 vagas de ampla concorrência. Não necessariamente a gente preenche todas as vagas, tá? Isso é importante destacar. Ano passado a gente preencheu 25 vagas. Por que isso? Na verdade, a gente não corre toda a lista do ANPEC, tá? A gente, normalmente, a gente dá uma olhada na pontuação, na distribuição das notas, dá uma olhada no perfil do aluno, tenta descobrir um pouquinho o que está acontecendo e se aquele aluno realmente vai conseguir seguir no mestrado. Então, só, assim, já elucidando para vocês que não necessariamente a gente preenche todas as vagas, tá? A gente pode, eventualmente, parar num determinado número. As bolsas do mestrado. O valor da bolsa do mestrado, tanto CAPES quanto CNPq, é de R$ 2.100. No programa, a gente tem 19 bolsas de mestrado, que são alocadas para as 2 turmas que estão ativas, né? No nosso caso, hoje, a gente tem 2 turmas de mestrado ativas, a turma de 2022 e a turma de 2023. O que é uma turma ativa? O mestrado tem duração de 24 meses. Então, o aluno, ele só tem direito a receber a bolsa, se for pelo tempo integral, até 24 meses. Então, o aluno que entrou em 2022, aquele aluno que tem a bolsa pelo período integral, ele vai deixar de receber a bolsa em fevereiro de 2024. E é essa bolsa que vai, eventualmente, passar para vocês, tá? Então, varia, Sofia. Uma pergunta aqui. Eu vou falar da rodada daqui a pouquinho. Só para fechar aqui a bolsa, eu te respondo, tá? De bolsas CNPq, o edital, ele normalmente funciona conforme edital, é um edital aberto por ano e que a gente concorre à bolsa. Normalmente a gente consegue, ano passado a gente conseguiu uma bolsa apenas, tá? Teve um ano que a gente conseguiu 6. Eu acredito que nesse ano talvez a gente consiga um pouco mais do que uma bolsa. O critério de alocação de bolsas é a classificação da ANPEC, tá? A gente segue a ordem da ANPEC. A gente, atualmente, então, a gente está até discutindo, isso é importante, mas não vai valer ainda para a turma de vocês. A gente tem uma discussão interna na nossa pós-graduação de ter cota de bolsa, né, para alunos cotistas, de ter pelo menos 2 cotas de bolsa, mas essa é uma discussão que ainda não vingou. Então, por enquanto, a gente obedece o que está no edital. O edital diz que as bolsas devem ser alocadas conforme a classificação da ANPEC, tá?
Isso vale para todo o primeiro semestre. Então, por exemplo, dá um exemplo que é importante. Imagina que eu tenho 6 bolsas, aloquei as 6 bolsas iniciais em fevereiro de 2024, e eu consegui um edital de uma bolsa CNPq a partir de abril. Como que eu vou alocar essa bolsa? Eu aloco para aquele aluno que não é bolsista, na classificação da ANPEC, tá? Uma outra coisa importante que é diferente vou falar das bolsas daqui a pouco, tá no slide. Uma outra coisa importante que é um pouquinho diferente do cenário do ano anterior, não sei se vocês estão acompanhando, mas em outubro desse ano a CAPES baixou uma portaria de que o aluno que ganha a bolsa pode trabalhar, pode ter, por exemplo, carteira assinada. Para a alocação inicial, a gente regulamentou isso. Na nossa pós, a alocação inicial, a prioridade é do aluno que não tem trabalho, na alocação inicial, tá? Então, o aluno não pode ter a bolsa se trabalha, segundo o nosso critério da pós. A CAPES permite a gente ter esse critério, tá? E a gente aprovou esse critério no colegiado. Então, se tem um aluno lá no segundo colocado que está trabalhando e o terceiro colocado não trabalha, a gente vai dar a bolsa para o terceiro colocado, porque a nossa regra, na nossa pós-graduação, a CAPES permite isso, priorizou o aluno que não trabalha, tá? Além disso, a gente tem 2 bolsas FAPERJ, nota 10, FAPERJ é a fundação estadual, que são dadas no segundo ano do mestrado. Então, só a partir do segundo ano. Então, a classificação da ANPEC, ela serve para o primeiro ano, para o primeiro semestre apenas. A partir do segundo semestre, a alocação é feita com base nas notas. Não muda, quem ganhou bolsa lá isso também é importante explicar. Quem ganhou bolsa no primeiro semestre vai mudar no segundo semestre? Se não repetiu em nada, se não abandonou, trancou matéria, vai continuar com a bolsa. Não tem uma reclassificação. Só se você reprovou ou trancou alguma disciplina, aí sim você perde a bolsa. Agora, o que acontece? Imagina que surge uma bolsa nova no segundo semestre, uma bolsa CNPq, que eu não tinha alocado. Eu não vou olhar mais a classificação da ANPEC. Eu vou olhar a classificação de notas do primeiro das obrigatórias. E é a partir dessa classificação de notas que eu vou alocar essa bolsa nova. Aí, teve um aluno que repetiu, e aí perdeu a bolsa no primeiro semestre. Como que eu vou alocar essa bolsa? Novamente, chegou no segundo semestre, eu vou realocar a bolsa com base na classificação das notas desse aluno que repetiu, tá? Repetiu alguma disciplina, tá? Aí, andando um pouco antes, só respondendo aqui, que acho que tem a ver com bolsa, que perguntaram. Daqui a pouco eu respondo da rodada. Bom, o critério da alocação de bolsa já ficou claro, né, Nina? No primeiro semestre, tá? Para essa próxima... quanto às bolsas. Então, nessa turma, a gente tem exatamente 7 bolsas, tá? Assim, uma bolsa para janeiro de 2024, para ser alocada em janeiro. Normalmente, a gente ordena a ordem dos alunos, pergunta se tem algum aluno externo fora do Rio e pergunta se os alunos estão de acordo, os que possíveis a ganhar bolsa, em dar a bolsa para esse aluno que vem de fora. Ganhar em janeiro significa que ele vai deixar de ter a bolsa 24 meses depois, tá? Então, ele não vai ter a bolsa por 25 meses, ele vai ter por 24 meses. Então, em janeiro, em janeiro de 2026, ele vai estar dando a cota de bolsa dele de volta. As outras bolsas só vão poder ser cadastradas a partir de fevereiro, que é quando tem essa rotação de bolsas entre as turmas, tá? Então, hoje, a gente tem 7 bolsas certas para essa turma, mas assim, certas que eu falo também não sei, né? Eu acredito que a gente está num cenário diferente, mas
Nada impede que o governo, bolsa do governo federal, né? Nada impede que tenha alguma coisa, sei lá, não sei, mas é o que a gente tem de cota. Mas se o governo federal baixar alguma coisa e reduzir, a gente não tem nenhum manejo, nenhuma. A gente não somos nós, UF, donos da bolsa, é a CAPES, tá? Só para deixar vocês cientes disso, né? A gente tem lá as cotas que normalmente continuam todo ano, mas se alguma coisa acontecer, não sei, vai acontecer em todos os programas, na verdade, tá? 7. Para a turma que iniciará em 2024. Não, então, 7, tá? Aproximadamente, Thales. 7 CAPES, tá? Mas ao longo do semestre, o que acontece? A gente certamente vai ter 8, 9, a gente vai ter mais 2, porque eu tenho liberação de bolsa da outra turma, 7, 8, 9, e provavelmente uma do CNPq. Então, ao longo do ano, a gente tem isso, tá? Quando ficamos sabendo se vamos receber bolsa ou não? Então, Letícia, depende da classificação, né? O que eu faço sempre, e aí entrando um pouquinho na rodada, né? O que eu faço sempre é atualizar vocês. A lista que vocês têm é a lista sem a rodada ainda. O que vocês recebem são os convites pelo sistema. Ao longo do dia 29, a gente vai sabendo quem vai desistir ou não. Tem muita gente que decide na primeira rodada, tá? É muito rápido. Na verdade, acaba sendo bem rápido. O que eu falo que é rápido é a dinâmica de mudança da lista, tá? Como os primeiros colocados, às vezes, vão para um ou outro centro ou ficam na UF, a gente acaba sabendo. Então, o que eu faço? Eu sei que isso é um ponto importante, muito importante, né? A decisão de vir ou não depende da bolsa. E isso até é importante para vocês saberem. O que eu faço, olha só, eu sempre mando a posição de vocês, sei lá, a primeira rodada começa às 8 horas da manhã, né? Na hora do almoço, assim, a gente já sabe alguns que vão vir ou que não vão vir. Então, eu atualizo a lista. Eu mando a lista atualizada para vocês, tá? Isso de forma contínua. Normalmente eu mando na hora do almoço, no meio da tarde, no final do dia, tá? Então vocês sabem um pouco o que está acontecendo, tá? E aí vocês vão tá olhando a classificação de vocês na UF, tá? Assim, em termos bem pragmáticos, eu acho que 10, eu concordo um pouco com o Lucas, Lucas, né, que botou, o Thales, 10 bolsas a gente vai ter certamente na turma, mas não as 10 no mesmo momento. Eu acho que a gente tem certo, até fevereiro, 7, e ao longo do ano, do semestre, a gente consegue captar mais bolsas, tá? É importante também frisar que a gente tem alguns projetos de pesquisa em andamento dentro da faculdade e que, às vezes, captam alunos para ganhar bolsa, né? A gente tem alunos de mestrado que trabalham em projetos de Maricá, por exemplo, junto em economia social, alguns alunos que trabalham em projetos ligados à economia da energia, então tem essas possibilidades também. No primeiro semestre, eu acho que, assim, é mais difícil se inserir, né? Porque vocês estão fazendo as obrigatórias, mas a partir do segundo semestre, enfim, a gente tenta sempre divulgar opções. Estar no Rio de Janeiro facilita um pouco, tem bastante opção, mas a gente sempre tenta ajudar vocês. A gente sabe que para muitos é muito importante, então a gente sempre tenta dar bastante informação sobre isso ao longo do processo e ao longo do mestrado, tá? Quando ficamos sabendo. Letícia, ficou mais claro com essa coisa? Enfim, só um parênteses que, na verdade, então a gente nunca pode afirmar que vocês vão receber a bolsa. A gente não pode afirmar, isso é importante, que vocês vão receber a bolsa na primeira rodada, entendeu? Porque a bolsa é só em fevereiro. Se acontecer alguma coisa, eu não sou CAPES, eu sou UF, tá? Então, o que a gente dá é uma sinalização do que a gente tem, tá? É isso.
As provas dissertativas já foram... Já, a gente já incorporou... Só um minuto. Fecha a porta, por favor. A gente já incorporou as notas de economia brasileira, tá? As notas já foram inseridas. No segundo semestre tende a liberar quantas bolsas? Então, Ana, varia. O que acontece? Às vezes tem aluno que não quer ganhar a bolsa, porque arranjou alguma fonte de renda e prefere realmente não ficar com a bolsa. Aí, essa bolsa vai ser realocada. CNPq normalmente é no segundo semestre que a gente recebe a informação, tá, sobre bolsa. Então, normalmente é no segundo semestre, realmente. A Bolsa FAPERJ, a gente recebe a informação em maio. Como ela são 2 bolsas que a gente tem de mestrado, por ser nota 6, a gente tem 2 bolsas certas. Essa bolsa é bolsa de excelência, 2.900, mas é bolsa para o segundo ano do mestrado. Mas por que eu estou falando ela aqui? Porque essas 2 bolsas vão para a turma de 2023. Se tem um aluno bolsista que ganha essa bolsa de excelência, a gente opta por liberar essa bolsa normalmente para a turma nova. Tá? Então, são mais 2 bolsas, que eram cotas de bolsas CAPES, que eventualmente vão para... essas 2 cotas vão para a turma nova. Tá? Ficou claro, Ana? Não sei se tinha mais pergunta de bolsa, né? Vou entrar aqui em algumas estatísticas e falo da rodada, tá? Aqui é o exame Ampec, tá? Aqui é para mostrar para vocês um pouco o quadro, número de inscritos no processo Ampec no PPGE-UF, desde 2014. Isso acontece em todos os centros, tá? Essa queda aqui aconteceu em todos os centros. O número de candidatos no exame Ampec reduziu bastante. Atualmente, a gente tem 99 candidatos inscritos no exame Ampec para a UF. Tá? Aqui tem um quadro histórico, né, do último admitido, um pouco para vocês terem ideia mais ou menos aí onde vocês estão. Tá? Eu escrevi aqui, mas tem uma diferença, tá? Por que tem uma diferença? A gente, até 2021, a gente não incorporava candidatos com argumento negativo UF, tá? O que acontece? A gente não incorporava um candidato que tivesse o argumento negativo. Agora realmente está pequeno, tá? A Ana colocou, preciso enxergar tudo. Deixa eu aumentar. Aí ficou lá no outro, né? Aqui dá para ver? Um pouquinho. Para mim está pequeno, não sei se eu estou meio cegueta. Ixi, mas eu não consigo aumentar mais que isso, não. Tá bom, eu não preciso ver. Mas vê aí, vocês estão vendo? O pessoal está dizendo que está ok. Eu aumentei. Mas o que tem mais de importante aqui é o ano de 2021, tá? O resto, eu acho que 2021 para frente, aí eu falo aqui para vocês. 2021 para frente, então, 2021 foi um ano que a gente, no exame Ampec, a gente captou uma turma foi 2021? Foi bem pequenininha, tá? E a gente ficou preocupado com essa questão do argumento negativo, porque a gente via que tinha alunos que estavam ali muito próximos e que a gente perdia esse aluno porque, sei lá, tinha um argumento menos alguma coisa. E assim, estava super bem em algumas disciplinas, né? Super bem em micro, em economia brasileira. Então a gente tem esse olhar, começou a ter esse olhar de, olha só, de repente, só olhar o argumento negativo não é suficiente. A gente tem que ter um olhar diferenciado para os candidatos que estão no limiar para baixo. Então, a partir de 2022, a gente começou a aceitar alguns alunos com argumento negativo, mas olhando um pouquinho, né, fazendo uma análise mais qualitativa. Por isso que, às vezes, a gente não aceita, não preenche todas as vagas, tá? Que isso fique muito claro, não é porque um aluno que, de repente, não teve um desempenho tão bom assim na prova, não um desempenho tão bom, mas um desempenho que a gente considere relativamente
suficiente para seguir um mestrado, a gente talvez não considere esse aluno para ingressar no mestrado, tá? Então, em média, aqui embaixo, desculpa, aqui, ó, em 2023, a gente aceitou até o 73 na nossa lista, tá? Abaixo de 73, acabou que a gente achou melhor não absorver, tá? Então, hoje, o que a gente está fazendo também é exatamente a mesma coisa que a gente fez em 2023, olha um pouco o que aconteceu com esse aluno na prova, tentar entender um pouco o perfil do aluno e absorver ou não, dependendo da distribuição dessas notas, tá? É isso que a gente vai estar olhando. A gente tem um perfil de 44 candidatos com argumento positivo na ponderação da UF esse ano, melhorou bastante em relação ao ano passado, tá? Que a gente só tinha 38. Em termos de bolsa, né, que vocês perguntaram, normalmente, então, depende do... a turma de 2022 foi muito pequenininha. A gente tinha só 10 alunos, tá? Então, todos os alunos conseguiram bolsa, tá? Lembra, a gente tem 19 bolsas no mestrado. Em 2023, também, quase todos os alunos estão com bolsa no primeiro ano, tá? Quase todos no primeiro ano. Algumas bolsas de 2023 vão para a turma de vocês, tá? Então, a previsão que a gente tem hoje é de 7 bolsas no início de março e uma bolsa no início de fevereiro, bolsa CAPES, tá? E que normalmente a gente faz uma enquete sobre quem está fora do Rio e tenta priorizar aqui esse aluno que ganha a bolsa primeiro, tá? Basicamente é isso. Aí tem o meu e-mail vocês já têm. Emanuel, bota seu e-mail aí no chat, que eu acho que eu não botei aqui, ó. Tá? E tem o e-mail do PPGE também. Mas acho que eram as informações que eu queria mesmo passar para vocês, tá? Sobre o programa. Alguém mais botou alguma coisa aqui? Não, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta. Senão a gente... o Henrique botou, né? Henrique, você botou de novo, né? Aqui, né? Isso, acho que são as mesmas. Ótimo, obrigada. Vou enviar a apresentação, tá? Falar um pouquinho das perguntas do Henrique. Viver em Niterói, estava olhando aluguel no OLX e achei caro. A bolsa... Você é de onde, Henrique? Maceió. Não, é mais caro que Maceió. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. O custo de vida aqui é bem mais alto. É menor do que no Rio, mas é alto, tá? Então, talvez valha a pena, eu vou passar o contato para vocês em conversar com os representantes discentes. Na presencial, ajudou muito, né? Os discentes, eles participaram da reunião, e isso ajuda, né? Vocês terem contato com eles, sobretudo quem vem de fora. Porque, como eu falei para vocês, a UF é uma universidade que atende muito aluno, mesmo de pós também, de fora, mas, sobretudo, alunos de graduação de fora, do Norte Fluminense. Então, Niterói, tradicionalmente, ela é uma cidade universitária. Então, ela recebe muito aluno de fora, tem muita república. Então, assim, acho que república tanto de alunos de graduação quanto de pós-graduação. Então, acho que vale a pena essas questões mais específicas, né, de custo de aluguel, etc., vale a pena vocês conversarem com algum aluno, né? Eu passo o contato dos representantes por e-mail para vocês, tá? Econometria. Quem dá econometria sou eu. Normalmente a gente usa o R, tá? Ou o Stata, varia. Normalmente, então, atualmente a gente tem uma tutora de programação, mas essa tutora, ela na verdade nem entrou no primeiro semestre, ela entrou mais no segundo semestre em microeconometria, mas normalmente os alunos se ajudam, tá? O que a gente faz é tentar, alunos que já fizeram da tutoria, é assim que a gente funciona, tá? Se assim, marcar uma tutoria de R para tirar dúvidas, eventualmente, passar uns vídeos, é assim que a gente funciona com a parte de programação,
Não, as aulas do Rodan não são todas em inglês. É porque a gente tem um ponto importante da UF é receber alunos estrangeiros. Então, alguns cursos, algumas disciplinas, a gente oferece em língua estrangeira, para que esses alunos possam também participar, tá? E é importante para vocês, né? Conhecer um pouco uma outra língua, tem disciplina em inglês e em espanhol. Não são. O Rodan dá também disciplina em português, tá? Economia comportamental ele dá em português. Qual o perfil do egresso dos cursos da pós que vocês, mestrado e doutorado? Então, tinha um slide que eu falei um pouco isso, né? O nosso egresso, ele vai para diferentes instituições, tá? Ou trabalha, às vezes, no governo, ou muitos dos nossos egressos seguem a carreira acadêmica do mestrado, né, que eu estou falando, vão fazer doutorado, alguns vão para instituições privadas, outros vão para instituições públicas, varia, tá? Tem muito, assim, tem uma infinidade de trajetórias, tá? Que eu acho até bom, né? Porque mostra que a formação permite que você se insira em qualquer ambiente, né? Acho que isso é importante destacar. Foi tudo, Henrique? Não sei, acho que foi, né? Como é o processo de escolha do orientador orientado? Tive alguns momentos que foi abordado. Não falei de orientação, vou falar. Então, vocês no primeiro semestre, vocês vão ficar por conta das disciplinas obrigatórias, tá? Não vão ter tempo para fazer mais nada além da disciplina obrigatória. No segundo semestre, a gente tem uma disciplina que se chama Seminário de Dissertação, que é até o Emanuel que dá. É nessa disciplina que vocês vão ter contato com as linhas de pesquisa, com os outros professores, vão aprender um pouco a elaboração do projeto. Não sei, Emanuel, quer falar um pouquinho? Talvez? Só para dizer para as pessoas exatamente o que a Dani está comentando, né? A gente tem 3 disciplinas, seminários, né? Que a gente pode fazer isso muito devagarzinho, tá? Então não precisa se preocupar, que aí a gente apresenta todos os professores, né? As linhas de pesquisa de novo, vocês apresentam com calma, né? Cada tema que vocês gostam de trabalhar, a gente vai definindo claramente o projeto, devagarzinho, no primeiro seminário Zoom, né? Que é feito a partir do segundo período. E ali nesse seminário Zoom, normalmente vocês já saem com o orientador, tá? Então, é um processo que a gente vai devagarzinho, vocês vão conversando comigo e, eventualmente, com o orientador diretamente. Pode trocar, né? Pode trocar também. A pessoa, às vezes, entra com uma ideia, mas depois conhece, vê uma matéria que pode mudar. Então, tem assim, a gente acha que tem uma boa estrutura para dar conta desse problema, né? Acho que talvez a sua questão... Quem é que perguntou? Foi o Gediel? Isso, o Gediel. Porque às vezes a pessoa tem algum receio, né, fica muito distante dessa questão da orientação. Então a gente tem 3 matérias para garantir que fique mais ou menos próximo, tá? Para evitar justamente o aluno se perca, né, que tem atraso também na defesa da dissertação. Tá bom? Obrigada, Emanuel. Rodan fala português sim, gente. Vi que vocês estão perguntando. Uma coisa importante, o minor, né? Isso até ele falou lá no presencial. Isso entra também como uma disciplina, porque é ele que dá. Ele oferece no minor, que é um programa para alunos de todas as pós da UF, e oferece igualmente na nossa pós. Então, ele entra como disciplina para a gente, é uma disciplina normal da gente, tá? Então, é uma disciplina, ela conta como uma disciplina. A proficiência em língua inglesa, né, ou estrangeira. Então, isso mudou um pouco nesse ano, né, no exame da ANPEC. Até perguntaram isso também no presencial. A gente acha muito importante que o aluno saiba ler inglês, tá? Quase todas as disciplinas, assim, acho que todas, a bibliografia
tem bibliografia em inglês, né? Então, é muito importante vocês saberem ler. Hoje, atualmente, eu acho que isso até é menos grave, porque a quantidade de ferramentas, né, Manuel, de tradução, assim, acho que vocês até estão melhor nisso do que, por exemplo, na nossa época, que a gente tinha que realmente aprender inglês bem, ler, enfim, acho que para vocês até, acho que isso tem sido mais fácil do que para a gente, o que foi para a gente, a minha geração, mas tem que saber, né, porque todas as disciplinas têm bibliografia básica em inglês. A gente não tem o exame de proficiência em inglês, tá? Isso mudou em relação ao PEC do ano passado, né? Porque no PEC do ano passado tinha a prova de inglês, esse ano não teve, tá? Então, só respondendo, foi a mesma coisa que surgiu no presencial. Saber ler é mais importante do que interpretar. Interpretar. Mas interpretar tem que ler e interpretar. Ouvir, que você está falando? Talvez ouvir, né? Sim, saber ler, interpretar é ouvir, né? Não precisa, por exemplo, não sei se é essa a sua pergunta, mas não precisa fazer a matéria em inglês do Roldan. Não precisa. O que importa na matéria do inglês do Roldan, também isso é importante. Se alguém quiser fazer, né? De repente não é a área de vocês, da Maris. Mas o que importa mais é o conteúdo da matéria. O Roldan não vai cobrar, por exemplo, o inglês, vai cobrar o conteúdo da matéria. Tá? Isso ele também chamou atenção na reunião presencial, só para deixar claro aí para vocês. Sim. É uma forma de ajudar, né? Acho que a disciplina em inglês é uma oportunidade para vocês, né, de ajudar. E é importante situar isso dentro da UF. A UF, ela tem vários programas. Tem o Pula, que é um programa de PULE, né? PULE, que é um programa de língua estrangeira que alguns alunos podem fazer curso, né, de inglês e outras línguas, tá? Vocês ingressando na UF tem essas opções, né, de curso dentro da Faculdade de Letras, tá? Então, Heraldo, a gente fez por área, né? Não sei se é alguma coisa específica que você queira, tá? Mas a gente fez algumas reuniões por área, né? Então, hoje aqui está presente, até vou passar a palavra para elas por causa da avançada hora, estão aqui presentes a Carmen e a Fernanda, da área de macro. Mas a gente não fez nada individual com nenhum aluno ainda. Mas se for uma questão importante, a gente está à disposição, tá? Aí eu só peço para que vocês enviem e-mail, né, para mim ou para o Emanuel, para a gente agendar até antes da rodada, né, que começa dia 29, tá? Mas, sei lá, às vezes é uma questão importante, individual, e aí pode mandar e-mail, não tem problema algum, a gente agenda, tá? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, porque aí eu vou passar para a Carmen e para a Fernanda. Oi, Matheus, pode falar. Boa noite. Boa noite. Na verdade, ainda é sobre a classificação. Quando você comentava sobre a questão da nota, de ter uma nota negativa lá na questão do exame ANPEC, a gente recebeu uma classificação que você enviou por e-mail. Essa questão ela já está incorporada, ou, por exemplo, sim. se um determinado houver tido uma nota negativa, mas uma pessoa que está em uma posição, digamos, atrás, ela não tiver, isso vai... Não, peraí, acho que eu não me fiz entender. A classificação que eu mandei para vocês são de todos que escolheram o UF, são os 99, lembra que eu mostrei no gráfico? Desses 99, realmente, eu acho que tem alguns que não vão ter muita chance de ingressar, mas eles estão na ordem da classificação UF, tá? Incorporando tudo, até se tiver negativo ou não, tá lá. Então, por exemplo, imagina que a sua classificação é 80. 80 com base na sua classificação final UF, possivelmente pode ser negativa, mas vai estar lá na classificação, tá? Entendeu, Matheus? Obrigado.
tá? É só a classificação, mas o que eu quero chamar a atenção? Não necessariamente os 99 vão ser chamados. É isso, tá? A gente vai olhar qualitativamente ao longo das rodadas o que acontece, tá? Não porque a gente faz isso um pouco ao longo das rodadas, tá, Camila? A gente observa o que está acontecendo. Mas, assim, a gente já tem a nota, tá? Eu não sei se é isso que não está claro para vocês. A gente já tem o argumento final, aquela classificação já é válida, é aquela que a gente tem. O que a gente fez só foi incorporar a nota de economia brasileira discursiva. A ponderação da UF é a ponderação que está lá registrada no manual do candidato. 12,5 para matemática, 12,5 para estatística, é aquela ponderação. A gente só incorpora a nota de economia brasileira, tá? A gente olha a moda da distribuição das notas, tá? E vê mais ou menos onde ele está mais negativo, alguma coisa. Se está muito negativo, muito, muito para baixo do que a gente olhou como moda, é um pouco assim que a gente faz. Pode me mandar e-mail, tá, Camila? Foi? Acho que, bom, qualquer dúvida também vocês podem me perguntar por e-mail, tá? Vou passar para a Carmen e para a Fernanda, só para não atrasar muito. Desculpa, obrigado, Carmen, por vir. A Fernanda e a Carmen são da área de macro heterodoxo e vão contar um pouquinho da área para vocês, tá? Oi, pessoal, boa noite. Bom, a gente não pôde estar presente, né, na primeira reunião, então a gente pediu para ter essa oportunidade de se apresentar para vocês hoje e falar um pouco do que a gente tem feito, né, na nossa. Então, a UF, né, ela tem como característica ser um curso bastante plural, né? Então, dentro da área de macro, é oferecido também uma visão mais heterodoxa, por assim dizer. Então, os alunos eles podem usufruir, né, eles podem compartilhar aí os conhecimentos tanto de uma macro mais convencional como de uma macro mais, que é dita, né, mais heterodoxa. E a gente, então, trabalha nessa linha. E a gente tem como assim, alvo, né, está sempre incorporando novos temas. Então, eu acho que isso dá muita dinâmica, né, ao desenvolvimento da área, assim, e aquilo que a gente pode promover junto aos alunos. Então, a coisa de uns 4 ou 5 anos, não foi, Fernanda? A gente criou o grupo, né, Financiamento do Desenvolvimento. Isso foi até um pouco antes da pandemia. Com a pandemia isso até cresceu bastante, porque as coisas ficaram todas virtuais, então a gente conseguiu manter um ritmo de produção, de debates bastante intenso, e com isso a gente então já tem produtos, né, que são gerados dessas nossas atividades junto aos alunos e outros professores. A gente agrega professores de outras instituições também professores de instituições estrangeiras. Se vocês quiserem conhecer, né, convido vocês a entrarem no nosso site, que é FINDUF. Se vocês forem no Google e digitarem FINDUF, chega lá. Caso contrário, vocês podem também entrar pela página do PPGE e no nosso ícone vocês vão ter conteúdo, né, do que o nosso grupo tem feito ao longo dos últimos 4 anos. A gente regularmente produz um boletim, né, que sai 3 vezes ao ano. A gente vai estar lançando o último agora em dezembro, né, o último de 2023, e esses documentos, essas coisas, são todos frutos de seminários, né, grupos de pesquisa que a gente participa. Eu vi que a Daniele falou do Fórum dos Fundos Soberanos, né, uma parceria também com o Maricá, porque o Instituto Darcy Ribeiro ele tem um convênio assinado com a UF, e então há perspectiva agora para 2024 da gente desenvolver algum tipo de estudo em termos de desenvolvimento regional
Então, a macro heterodoxa ela também está muito voltada para uma macro do desenvolvimento, tanto é que a gente adotou vários nomes ao longo do tempo, né? Macro do desenvolvimento, macro estruturalista, macro... E agora a gente está com essa pegada de sustentabilidade ambiental, estudando finanças verdes, e isso também nos possibilita que os alunos eles interajam com as outras áreas, quer dizer, a gente não é exclusivo só macro, né? A gente também absorve alunos, né, dos nossos cursos de organização industrial, de economia social, de sustentabilidade, né, do grupo do Roldan, enfim, a gente procura proporcionar esse ambiente, né, de trocas, que, obviamente, é o que a academia deve fazer, né? Então, dentro da nossa área de interesse, que é a questão da macroeconomia, mas vendo como uma macroeconomia do desequilíbrio, por assim dizer, né, voltada para a mudança estrutural, para a questão de crises financeiras, a centralidade do setor financeiro. A gente tem muita parceria com o Observatório do Setor Financeiro lá da UFRJ, com o IESP, da UERJ, enfim. Então, era só falar um pouco. Fernanda, acho que pode complementar, Fernanda. E nós temos muitos pós-docs também, né? Então, a Fernanda é uma pós-doc, que é credenciada na nossa pós-graduação, também com a outra pós-doc, que é a Paula Sarna, a gente tem um projeto CNPq sobre endividamento das famílias, enfim, então... tem o Conrado Krivochen, né, que o Emanuel, que ele tem uma pesquisa, que ele teve acesso às cartas de Keynes, que ainda tem cartas originais, absolutamente inacreditável, e ele teve acesso a essas cartas, então ele está trazendo um projeto para a UF sobre esse tipo de pesquisa, que em termos de contabilidade nacional, mas que envolve a mensuração do setor governo. Então, isso vai ter ramificação com política fiscal, com orçamento público, enfim. São coisas que a gente está semeando para o futuro e, obviamente, né, sangue novo vai ajudar bastante. Então, Fernando, você quer dar uma palavrinha? Quero sim, Carmen, obrigada. Só complementar aqui, eu acho que a minha linha de pesquisa tem uma parte da linha de pesquisa da Carmen. A gente está dando um curso agora de finanças sustentáveis na área de macro, mas eu só queria complementar que um dos objetivos principais do FIND, que é o Grupo de Financiarização e Desenvolvimento que a Carmen estava fazendo, é a produção acadêmica e estimular a produção de pesquisas. O FIND, além desse relatório quadrimestral que a Carmen mencionou, a gente mantém um blog que é com artigos semanais, lá com o jornal GGN. A gente estimula muito que todos os nossos pesquisadores mandem artigos e escrevam, pesquisadores e não pesquisadores, porque nós somos muito democráticos, então quem quiser pode escrever sempre sobre o tema que achar interessante. A gente mantém esse blog lá. A gente tem cerca de 70 pesquisadores já associados, claro, alguns mais ativos, outros menos ativos, mas isso significa que a gente tem uma rede de pesquisa e de contatos que é muito interessante para quem está entrando, porque são pessoas que podem ajudar vocês em determinadas áreas. A gente está lançando, né, Carmen? Agora, Carmen e eu estamos nessa linha da pesquisa das finanças verdes, transição sustentável, transição justa, já estamos até com alguns orientandos nessa área, então a gente está lançando pelo FIND, agora no fim do ano, um novo boletim que chama FIND Sustentável. A gente ainda não sabe qual que é a periodicidade dele, mas vamos ver se a gente consegue fazer mensal aí. Então, mesmo que vocês vão para outros centros, espero que não, né, pela explicação maravilhosa que a Dani deu aqui, que eu vi ela falando, mas o FIND está aí de portas abertas e a gente especificamente nessa área, a área de macro é bem mais ampla, mas a área de macroecológica pós-keynesiana, eu acho que está
além da área de sustentabilidade. Eu acho que também é uma área muito interessante, muito nova e muito promissora na macroeconomia. Desculpa, meu gato não para aqui. Fernanda, deixa só adicionar uma coisa que eu acho importante. Acho que a UF, então, é plural, né? Além dessa área meio ambiente crescendo em macro, tem umas outras perspectivas também nessa área dentro da UF, que isso que é legal, né? Tem a parte de mais micro ligada ao pessoal de sustentabilidade e economia social do Roldan, da Carolina Grotera, e tem também uma perspectiva mais marxista também, né? Ligada ao Eduardo Sabarreto. Então, acho que é um tema super atual, né? E que você tem perspectivas teóricas diversas e que a UF incorpora isso, né? Isso que eu acho que é importante. Desculpa aí te interromper. Não, foi bom. Não, foi bom. Eu só queria complementar, porque falar de outros professores também que estão próximos da gente, que é o André Nassif, né? O Adriano Sampaio, a Lucilene Morandi, que tem uma linha de trabalho em gênero, e que também é uma área que está crescendo, e a Júlia Braga, mas que está momentaneamente agora emprestada para o IPEA, mas ela também integra esse grupo de macro heterodoxo, esse grande guarda-chuva macro heterodoxo. O André, vocês devem conhecer também, porque ele acabou de lançar um livro, ganhou o prêmio COFECOM. Então, também nessa coisa de macroestruturalista, enfim, só para mencionar. Né? E só respondendo aqui, Carmen, a Linit é do grupo ainda, parte importantíssima do grupo, como a Dani falou, ela está lá em Londres agora, mas a Linit é super ativa aqui no FIT. Claro. Uma pergunta dela aqui no chat. Tá. E o Fernando Teixeira, né, que também está ingressando como pós-doc agora. Então, pós-doc a gente tem vários. Que bom, gente fina. Obrigada, gente. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu só olhar aqui no chat. Senão, acho que... Então, Emanuel, você quer falar alguma coisa? Senão a gente pode encerrar, né? E, de repente, falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem mandar e-mail para a gente. Lembrando que a gente tem 2 conversas de grupos de pesquisa, uma de gênero, amanhã. A Lu estava aqui mais cedo, só que ela dava aula, Carmen. Aí eu marquei gênero com ela amanhã, 9 horas da manhã. Aí eu peço, se alguém tiver interesse, para nos mandar para mim e-mail, porque aí eu insiro no Meet. E tem também da área de macro, na segunda, da macro ortodoxa, tá? Na segunda, 2 horas da tarde, tá? Deixa eu só ver aqui, perguntaram 2 coisas, né? As chamadas só são nas 3 rodadas... Então, vou dar minha opinião, já acho que é a 4ª ANPEC que eu faço. Quase tudo se resolve entre a primeira e a segunda rodada. Vou falar com toda sinceridade. Assim, a gente... Até o último ano, eu fui até a segunda rodada. Na terceira, eu já não chamei ninguém. Tá? Então, só para vocês saberem mais ou menos como funciona. Mas a rodada, eu acho que vale a pena. Isso é muito... acho que... Então, eu acho que no ano passado foi melhor. Eu particularmente, acho ruim quando termina na primeira rodada. Por quê? Eu acho que vocês têm que aproveitar o sistema de conhecer também. Então, existem 3 rodadas exatamente para vocês refletirem um pouco, pensarem. Vocês podem dar o aceite não definitivo. Então, assim, o sistema de rodadas ele já está aí há muito tempo e ele foi criado exatamente para vocês refletirem sobre isso, né? Sobre para onde vão. Então, a outra coisa importante, se você está no primeira colocação da UF, você não precisa dar o aceite, pelo menos é assim que eu faço, e eu acho que é assim que todos os centros fazem, porque a gente recebe essa recomendação. A sua classificação não muda
se você só der o aceite na terceira rodada. O seu convite está feito. Quando você recebe o convite da instituição, a instituição ela é obrigada a te dar essa vaga. Tá? Então, assim, não precisa aceitar correndo, é isso que eu estou falando. Se você recebeu o convite, você está certo de ter sido convidado para aquele centro, e aquele centro é obrigado a garantir sua vaga, se você der o aceite, e na sua classificação. Tá? Então, é só chamando a atenção que se você está no primeiro colocado da UF e só der o aceite lá na segunda rodada, terceira rodada, né, se eu lançar o convite de novo para você até a terceira rodada, você vai continuar na primeira classificação. Assim, não é o que acontece, né? Normalmente o primeiro colocado já decide lá na primeira rodada. Mas, sei lá, se você está na posição 50 e eu te convidei na primeira rodada, volto a te convidar na segunda e volto a te convidar na terceira, você na terceira vai ter lá a mesma posição que você tinha lá, sei lá, se todo mundo aceitou, você vai estar na posição que você estava. Claro, rodando, né? Você tem uns que vão subindo, mas você não vai descer, é isso que eu estou te falando. Você não vai descer de posição, você vai provavelmente subir se os que estão acima de você não aceitaram o UF, tá? Não sei se ficou claro. Ficou claro, Wesley? Então, os convites na primeira rodada acontecem na primeira rodada. Na segunda rodada, os convites zeram, tá? É assim que funciona. Aí você volta a convidar. Na terceira rodada, assim por diante, tá? Mas o que é usual, se eu convidei na primeira, eu vou convidar de novo, tá? A instituição pode retirar o convite? Não me lembro disso. Na mesma rodada, acho que não pode tirar o convite, não. Mas posso dar uma checada no manual, mas tenho quase certeza que não. Se você eu não sei se a pessoa não respondeu na primeira, acho que você não é obrigada a chamar de novo. Sim, porque zera, né? Isso que eu estava falando. A primeira rodada você convida, aí zera, aí vem a segunda rodada, aí você convida de novo. Mas assim, o que normalmente a gente faz? Convidei na primeira e ele está em 10º colocado, eu vou convidar de novo. A gente meio segue a ordem, tá? Isso, entendeu, Enzo, agora? Acho que ficou mais claro, né? Esse argumento que você está se referindo é o que está na página de classificação da ANPEC como argumento semifinal? O que está na página da ANPEC é a classificação final da ANPEC. Tá? Cada centro tem uma ponderação. Quem corrige prova de economia brasileira, você tem que incorporar a nota de economia brasileira com a ponderação do centro. Então, não é a mesma classificação. O seu argumento final não vai ser igual ao argumento final da ANPEC. Pode ser próximo, mas depende da sua nota de economia brasileira. No caso da UF, que a prova de economia brasileira discursiva tem um peso importante, muda a nota. Em alguns casos, muda bastante, dependendo se você tirou uma nota muito ruim brasileira ou se você tirou uma nota muito boa, tá? Para convidar a mais do que o número. Então, dá para convidar... Sim, dá para convidar mais do que o número de vagas na rodada. Mas você não pode fechar o exame ANPEC. Eu não posso, por exemplo, convidar 100 e chegar no final, eu só tenho 30 vagas e ter 50 para entrar no mestrado. Não posso. O coordenador tem que ter uma margem eu não posso convidar, por exemplo, muito além do que o meu número de vagas nas rodadas, porque quando chegar lá no final, vai que todo mundo aceita. Não pode, você tem que fechar com as 20, no meu caso, com as 28 vagas só. Não posso ter para além de 28 vagas. Até que eu acho que o sistema trava. Na verdade, ele não permite que você chegue no final com todo mundo. Sim, você pode convidar mais do que... Então, Henrique, a gente usa um pouco a experiência que a gente teve nos anos anteriores.
né? Lembra, eu mostrei um slide para vocês que tinha lá a última admitida no mestrado, em 2022, era o 73. Então, olha só, se eu certamente nesse ano a gente deve ter chamado por aí, mandado o convite para pelo menos umas 75 pessoas, 78 pessoas, vai andando, entendeu? Ao longo, por isso que dura 3 dias, né? A gente vai sabendo quem desistiu e quem não desistiu. Então, a gente vai convidando. A gente não pode convidar para além muito para além, né? Então, na primeira rodada, se eu tenho 28 vagas, eu não convido só 28 no início, porque eu sei que tem uns que não vão vir. É muito rápido. Na manhã, no final da manhã, normalmente a gente já sabe mais ou menos quem vem e quem não vem na primeira rodada. Então, a gente já meio aumenta o número de convites, a gente vai aumentando gradativamente. A gente vai informando para vocês gradativamente o que está acontecendo. Então, o que é isso? A gente vai mandar para vocês a lista dos que foram entrando e que vão subindo ou não. Né? Então, sei lá, imagina que eu tenho uma lista de 50. Os 10 primeiros desistiram. No final da manhã, eu já elimino esses 10 e já muda a classificação. É assim que acontece. Então, eu tento manter vocês informados durante a primeira rodada e durante todas as rodadas. É assim que funciona. Ficou claro, Henrique? Se aceitar o convite, na primeira rodada vocês darão quantos convites? A primeira rodada... normalmente é isso que eu faço. Eu lanço 28 convites no início e depois eu vou mudando, porque é muito rápido, eu vou mudando ao longo da manhã. Provavelmente, como eu falei para vocês, eu fui até o 73 num ano. Então, eu dei 73 convites. Tá? É assim que funciona. Eu vou mudando ao longo e vou mantendo vocês informados. Por quê? Porque para alguns pode ser muito importante saber a posição. Eu estou na dúvida, sei lá, entre o UF e a minha universidade lá de Maceió. Se eu estou bem colocado aqui na UF e eu tenho bolsa, eu vou preferir vir para cá. Tá? É um pouco essa a ideia de manter vocês informados. Tá? Enfim, o conselho que eu dou para vocês pesquisa bastante antes do dia 29 as instituições. Tenta entender como é que funciona. Acho que mais importante agora é vocês se inserirem no programa que tem a ver com o que vocês querem fazer no mestrado. Assim, com o que vocês desejam. É claro que a bolsa é importante, mas não tem tantas bolsas em todas as instituições. Sobretudo, até a gente que é 6 não tem muitas bolsas. Mas pensa um pouco, pondera um pouco no que vocês querem fazer do mestrado. Aqui, no nosso caso, tudo bem, a gente tem 7 bolsas certas, mas pensa também nas opções, né? Estar num centro que é referência, estar num centro que é bem localizado, tem várias oportunidades. Acho que vale a pena, eu vou passar para vocês o contato dos representantes, vale a pena vocês conversarem com os alunos que estão agora no primeiro ano e que vão passar para o segundo ano. Ser bolsista e não ser bolsista, existe essa possibilidade de não ser bolsista e se inserir em algum grupo de pesquisa, então acho que vale a pena vocês conversarem um pouquinho. Ser remoto é ruim porque vocês não tiveram contato lá no presencial até, né, conversar um pouco, né, com os alunos. Mas, de repente, eu mandar um e-mail para vocês conseguem conversar sobre algumas questões relativas a custos, a possibilidades de se inserir em projeto, possibilidades de bolsa, etc. Tá? Mas, assim, aproveita a rodada para tentar entender o que é cada curso. A gente aqui na UF acho que tem bastante opção, né, de pesquisa, de disciplina. A nossa pós é um curso de excelência. Enfim, e a gente está disponível para, sei lá, dúvidas que possam surgir ao longo. Não sei, eu vou mandar a apresentação e vou mandar a gravação. Aí qualquer coisa vocês mandem e-mail para a gente, sem problema algum. Tá bom?
Acho que foi, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Desculpa aí se a gente falou muito, né? Se eu falei muito. Acho que a gente pode encerrar, né? Bom, espero que vocês... Boa sorte na decisão, né? Independente de ser UF ou não, boa sorte aí para todo mundo. Boa sorte no processo, né? E qualquer coisa a gente está disponível. Obrigado. Boa noite aí, gente. Tchau. Tchau, Carmen. Tchau, Fernanda. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa Tchau. noite.